Oiê! Aqui é a Dani do Grimório do Saber e hoje eu vim falar de um assunto muito interessante. Você sabe que antes de existirem cidades, antes de existirem livros, antes de existirem equações, existia o fogo. Foi ao redor dele que contamos histórias, foi com ele que transformamos pedra em metal. Foi ele que nos permitiu cozinhar, sobreviver e avançar. Mas existe uma pergunta simples, que quase ninguém faz. Por que o fogo tem cor? Na fogueira, ele é laranja. No fogão, azul. No laboratório, ele pode ficar verde, vermelho, violeta. O fogo, ele não tem uma única cor. Ele tem um espectro. E isso é estranho. Porque se o fogo é apenas uma reação química, por que ela muda de cor? A resposta ela não está na chama, ela está dentro do átomo. Fogo, ele não é uma substância, ele é um fenômeno visível de uma reação chamada combustão. Na combustão, elétrons mudam de lugar, ligações se rompem, outras se formam, energia é liberada. E quando essa energia é liberada de forma intensa, parte dela pode aparecer como luz. Mas aqui está um ponto decisivo. Elétrons não podem ter qualquer valor de energia. Eles só podem ocupar níveis específicos de energia. No mundo microscópico, a energia ela é quantizada. É como uma escada. Você pode estar em um degrau ou em outro, mas não pode ficar no meio. O universo microscópico não aceita meia entrada. Ou você sobe, ou você não sobe. Quando um átomo absorve energia da chama, um elétron, então pode subir para um nível mais alto. Mas esse estado, ele não é estável. E quando ele retorna, a diferença de energia, ela é liberada na forma de calor e muitas vezes na forma de luz. A cor dessa luz, ela depende do tamanho dessa diferença de energia. Quanto maior a diferença, a luz tende a ficar mais azulada. Se a diferença for menor, a luz tende a ficar avermelhada. A cor, então, é energia com endereço. Essa relação é descrita como uma equação simples. E é igual a H vezes V. E representa a energia do fóton. V é uma letra grega nu que representa a frequência de luz. E H é a constante de Planck, um número muito pequeno que conecta energia e frequência. O que essa equação está dizendo é simples. Quanto maior a frequência da luz, maior a energia do fóton. E aqui está o detalhe importante. Frequência e comprimento de onda estão ligados. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. E o comprimento de onda que percebemos como cor. Agora conecta com algo visual. Luz vermelha tem comprimento de onda maior e frequência menor. Luz azul tem comprimento de onda menor e frequência maior. Então, azul carrega mais energia que vermelho. Não é opinião, é matemática. Desculpa, vermelho, não é pessoal. Algumas torcidas já sabiam. Cada cor que você vê é energia saltando em degrau invisível. Quando um elétron retorna para um nível mais baixo, a diferença de energia entre os níveis determina a frequência da luz emitida. É como a frequência determina a cor, a diferença de energia vai depender da cor. Cada elemento químico possui seu próprio conjunto de elementos de níveis eletrônicos, seu próprio mapa energético. Isso significa que as diferenças possíveis entre esses níveis são diferentes para cada elemento. E se as diferenças de energia são diferentes, as cores elas também vão ser. Quando aquecemos sais metálicos na chama, os elétrons sobem. E quando retornamos ao estado fundamental, emitem luz, um comprimento de onda específicos.
Não é qualquer luz, é uma luz precisa. E isso gera o que chamamos de linhas espectrais discretas. Cada linha corresponde a uma transição eletrônica específica. Cada conjunto de linhas é único. Cada elemento tem sua própria assinatura luminosa, como uma impressão digital feita de luz. E é por isso que quando colocamos diferentes elementos na chama, o fogo ele muda de cor. Vamos para os elementos então. O sódio. O sódio não pede atenção, ele simplesmente domina a chama. Se existisse competição de volumes entre elementos, o sódio ele não precisaria do microfone. Quando seu elétron mais externo é excitado e retorna ao nível original, a diferença de energia corresponde a cerca de 589 nanômetros, exatamente na região amarela do espectro visível. A estrutura eletrônica dele faz com que a transição seja extremamente provável. Resultado, um amarelo intenso, quase impossível de ignorar. E é por isso que as lâmpadas de vapor de sódio iluminam ruas com aquele tom amarelo característico. Não é nostalgia urbana, é mecânica quântica falando mais alto que todo mundo. Potássio. O potássio ele é mais discreto. Ele emite um violeta suave. As diferenças de energia entre seus níveis eletrônicos são ligeiramente menores do que as do sódio, deslocando parte da emissão para o infravermelho, uma região que nossos olhos não enxergam. Ele brilha mais do que parece, só que você não tem sensor para a versão completa. O problema ele não é o potássio, é o seu hardware. Em laboratório, usa-se vidro de cobalto para bloquear o amarelo do sódio e assim revelar o violeta do potássio. Às vezes, na ciência, como na vida, é preciso filtrar o barulho para enxergar o sutil. O cobre. O cobre colore o céu de azul esverdeado nos fogos de artifício. Seus orbitais D permitem transições eletrônicas cuja diferença de energia cai justamente nessa região do espectro. Mas há um detalhe delicado. Se a temperatura ela for alta demais, as espécies que produzem essas cores são desestabilizadas. Azul bonito, então, exige equilíbrio térmico. Esquenta demais, daí estraga o espetáculo. A física, ela não perdoa exageros. É quase uma coreografia molecular. A física dizendo, controle é tudo. Bário. Quando o céu explode em verde intenso, é o bário se manifestando. Suas transições eletrônicas liberam fótons na faixa verde do espectro visível. Não é tinta queimando, é energia perfeitamente quantizada sendo convertida em luz. Fogos de artifícios não são espetáculos, são espectroscopia aplicada à celebração. Cálcio. O cálcio produz aquele vermelho tijolo clássico. As diferenças de energia entre seus níveis eletrônicos correspondem à faixa amarela avermelhada. Quando excitado, ele simplesmente libera exatamente essa energia, nem mais nem menos. Aparece tanto em testes de chama quanto na pirotecnia. O cálcio não tenta ser dramático, ele é consistentemente ele mesmo. E na física, consistência é tudo. Estrôncio. O vermelho vibrante das festas vem do estrôncio. Suas transições eletrônicas mais prováveis liberam energia da região vermelha do espectro. Quando os elétrons retornam ao estado fundamental, a diferença de energia vira um fóton vermelho intenso. É matemática convertida em emoção coletiva. É uma equação diferencial explodindo no céu.
Lítio. O lítio, ele produz um vermelho carmim profundo, com linhas fortes em torno de 670 nanômetros. A diferença de energia entre seus níveis eletrônicos cai exatamente nessa faixa. Por isso, ele é usado como sinalizador de emergência. Curiosamente, o mesmo elemento que colore alertas luminosas é essencial nas baterias que alimentam nossos celulares. Lítio, energia armazenada e energia emitida. Então, o fogo, ele não está inventando coisas, ele está revelando. Cada chama colorida é a identidade eletrônica da matéria se tornando visível. Aquilo que parece caótico está obedecendo leis extremamente precisas. O fogo sempre foi símbolo de transformação. Hoje sabemos que ele é mais do que isso. A chama parece livre, mas cada fóton que ela emite carrega uma diferença de energia perfeitamente definida. O fogo, ele não é caos, ele é estrutura se tornando visível. A natureza não pinta o fogo, ela escreve suas leis em luz.